Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma página com uma barra de pesquisa, onde nós podemos pesquisar usuários no GitHub. Por exemplo, se eu escrever aqui Facebook, ele vai me exibir o perfil do Facebook no GitHub. No caso, o nome aqui é Meta, né? Porque eles fizeram uma renovação da sua marca. Eu posso pesquisar também Airbnb e ele me exibe informações sobre o Airbnb ou então Netflix. E repare que as informações exibidas aqui são a imagem de perfil, o nome de usuário, a descrição, informações sobre o número de seguidores, quantos está seguindo e o número de repositórios, assim como links para os repositórios principais. Portanto, se eu clicar aqui, por exemplo, ele abre numa nova aba a página daquele repositório que eu cliquei. E nós podemos pesquisar não apenas empresas, mas usuários normais também. Por exemplo, se eu colocar aqui Ramon from BR, que é o meu nome de usuário no GitHub, nós veremos aí as informações sobre o meu perfil no GitHub. E aí, se eu clicar aqui em um dos repositórios, nós vemos ele aberto aqui no navegador. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar, eu tenho o meu editor de códigos. Nele eu tenho uma pasta aberta chamada perfis do GitHub. Eu vou criar um arquivo chamado index.html. Vou criar uma estrutura básica de página HTML. E em seguida eu vou definir o título da página como sendo perfis do GitHub. E aqui dentro do corpo da página eu vou criar um formulário com a classe formulário usuário. O ID vai ser formulário. Dentro desse formulário eu vou ter um elemento input. Ele vai ser do tipo texto, text. Seu ID vai ser pesquisa. E o texto substituto, para quando não tem nenhuma informação escrita no input, será pesquise um usuário do GitHub. Em seguida, abaixo do formulário, eu terei uma tag main com ID principal. E a princípio, quando a página for carregada, não vai ter nenhuma informação dentro dessa tag main. É porque ela será preenchida de forma dinâmica depois que o usuário pesquisar, depois que o usuário pesquisar alguém na barra de pesquisa. Portanto, eu vou salvar esse arquivo e aí eu vou ativar a minha extensão Live Server. Vou pegar aqui o endereço, deixa eu abrir aqui no meu outro navegador. Espera aí. Portanto, eu tenho aqui agora a minha página, né, é simplesmente um formulário com um input. Portanto, vamos agora escrever os estilos da nossa página. Portanto, vou criar um arquivo chamado estilo.css. E aí, para começar, primeiramente, eu vou importar uma fonte chamada Poppins. Em seguida, eu vou selecionar todos os elementos da página e vou definir... Deixa eu diminuir a largura aqui da janela. E vou definir box sizing igual a border box. O corpo da página eu quero cor de fundo igual a... E aí vai ser essa cor aqui, que vai ser um azul marinho. Eu vou salvar esse arquivo e quando eu salvar, nós ainda não vemos o fundo da página com a cor azul marinho, mas nós precisamos conectar os dois arquivos, portanto vamos fazer isso.
Portanto, agora nós temos aqui, né, a nossa página com a cor azul marinho. Em seguida, eu vou definir a cor do texto igual à cor branca. A família de fontes, eu quero utilizar a fonte Poppins, que a gente importou, ou então sans serif. Modo de exibição, eu quero flex. Direção flexível, eu quero coluna. Alinhar itens, eu quero centro. Justificar conteúdo, eu quero centro. Altura, eu quero 100% a altura da tela do usuário. Transbordamento, eu quero escondido. E margem, eu quero 0 em todos os lados. Em seguida, para a classe formulário, deixa eu conferir aqui qual que é o nome da classe. Formulário usuário, exato. Para a classe formulário usuário, eu quero largura, igual a 100% a largura disponível. E eu quero largura máxima, igual a 700 pixels. Em seguida, para o elemento input que estiver dentro do elemento com a classe formulário usuário, eu quero largura igual a 100%. Modo de exibição, eu quero bloco. Cor de fundo, eu quero esse tom de roxo. Borda, nenhuma. Curvatura da borda, eu quero 10 pixels. Cor do texto, eu quero branco. Padding, um rem em todos os lados. Margem na parte de baixo do elemento, eu quero 2 rem. Família de fonte, eu quero que ele herde do seu elemento pai, portanto, inherit. Inherit significa herdar. Tamanho da fonte, eu quero um rem. Sombreamento na caixa do elemento, eu quero 0 pixels de deslocamento para a direita, 5 pixels de deslocamento para baixo, 10 pixels de espalhamento. E a cor vai ser... A cor vai ter uma quantidade igual a 154 de vermelho, 160 de verde, 185 de azul e a opacidade será 0.05. Além disso, eu vou ter uma segunda sombra. Se eu salvar desse jeito, ele fica com uma sombra quase imperceptível aqui, mas a gente vai ter uma segunda sombra. Em seguida, para o texto substituto do input, que é esse texto que é exibido, se não tiver nada aqui, né? Esse pesquise um usuário do GitHub, eu quero a cor do texto igual a esse tom aqui de cinza. Quando o input estiver em modo focus, eu quero outline igual a none. Ó, se eu clicar aqui no input, ele fica com essa borda aqui destacando, né? Se eu definir outline igual a none, vou salvar o arquivo, não temos mais a borda quando o input está em modo focus. Em seguida, para a classe cartão, que é uma classe que nós não estamos utilizando no nosso código HTML, mas será uma classe utilizada de forma dinâmica com JavaScript. Eu quero max width, largura máxima, igual a 800 pixels. Cor de fundo, 800 pixels. Cor de fundo, eu quero esse tom aqui de roxo.
Curvatura da borda, eu quero 20 pixels. Sombreamento na caixa, eu quero 0, 5 pixels, 10 pixels. E a cor vai ser essa, que é um cinza transparente, né? Mas nós teremos uma segunda sombra. Em seguida, modo de exibição flexível. Padding, eu quero 3 rem. Margem, eu quero 0 verticalmente, 1.5 horizontalmente. Em seguida, para a classe Avatar, eu quero curvatura da borda 50%. Isso vai fazer o avatar, que é a imagem de perfil, né? Ser totalmente redonda. Borda, eu quero 10 pixels, sólida, e a cor vai ser essa cor aqui. Altura vai ser 150 pixels, largura 150 pixels. Para a classe informação usuário, eu quero cor igual a esse tom de cinza. E margem do lado esquerdo, eu quero 2 rem. Para o cabeçalho nível 2, que estiver dentro do elemento com a classe informação usuário, eu quero margem no topo igual a 0. Para o elemento UL, que estiver dentro do elemento com a classe informação usuário, eu quero tipo do estilo de lista nenhum. Modo de exibição flexível. Justificar conteúdo. Space between, eu quero espaço entre os elementos. Padding, eu quero 0. E max width, largura máxima, eu quero 400 pixels. Em seguida, para o elemento LI, eu quero modo de exibição flexível e alinhar item centro. Em seguida, para o elemento strong, que estiver dentro desses elementos aqui na seleção, né? Que estiver dentro do elemento LI, que estiver dentro do elemento L, que estiver dentro do elemento com a classe informação usuário. Eu quero font size, tamanho da fonte, igual a 0.9 rem. Imagem na esquerda, eu quero 0.5 rem. Em seguida, para a classe repositório, eu quero decoração de texto nenhum. Cor, eu quero cor branca. Cor de fundo, eu quero esse tom de azul. Tamanho da fonte, eu quero 0.7 rem. Padding, eu quero 0.25 rem ou 0.5 rem horizontalmente. Margem do lado direito, eu quero 0.5 rem. Margem na parte de baixo, eu quero 0.5 rem. E modo de exibição, eu quero bloco em linha. E por fim, quando a tela do usuário for no máximo 500 pixels, eu quero para a classe cartão direção flexível igual a coluna. Alinha itens centro. E para a classe formulário usuário, eu quero largura máxima igual a 400 pixels. Portanto,
Essas são as regras de estilo. A maioria aqui a gente não consegue ver porque o cartão aqui com as informações do usuário, cuja estas últimas regras de seleção aqui, né, dizem respeito, como vai ser criado de forma dinâmica, a gente não consegue ver o resultado dessas regras de estilo aqui. Mas não tem problema. Eu vou criar aqui o meu arquivo script.js. E aí, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, deixa eu conectar esse arquivo script.js aqui no final da página, antes de fechar a tag body. E aí, pensa comigo, como que a gente pode fazer, como que a gente vai fazer para criar a nossa funcionalidade? Porque se eu escrever aqui, nada acontece, né? Então, para a gente criar a nossa funcionalidade, nós temos que selecionar alguns elementos. Nós vamos selecionar o elemento formulário, nós vamos selecionar o elemento input, nós vamos selecionar o elemento principal. Além disso, a gente tem que colher as informações sobre os usuários na API do GitHub, né? Portanto, a gente vai ter, nosso código vai ter isso envolvido também, né? A seleção dos dados na API do GitHub. E então vamos começar fazendo isso. Primeiramente, eu vou selecionar através do método getElementById o elemento com ID principal e vou atribuir a uma constante chamada principal. Vou selecionar o elemento com o ID formulário. E vou selecionar o elemento com ID pesquisa. Eu vou imprimir isso aqui no terminal só para garantir que está funcionando e que a gente conseguiu selecionar de forma correta. Eu vou salvar. Vou abrir as ferramentas do desenvolvedor. E, portanto, nós podemos ver aqui os 3 elementos sendo impressos, né? Em seguida, eu vou definir uma constante chamada endereço da API, que vai ser igual a esse endereço aqui. Eu vou simplesmente copiar aqui da minha colinha para eu não errar. E vou colar aqui. É esse endereço que nós vamos utilizar para colher as informações sobre os usuários. E aí, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Primeiramente, a funcionalidade vai ser baseada no que o usuário digitar aqui no formulário, né? Portanto, nós precisamos detectar quando o usuário digita alguma coisa aqui e envia. Para a gente fazer isso, eu vou escrever aqui, ó, formulário.add event listener. O evento é o evento submit. É esse o nome do evento que é disparado quando o formulário ele é enviado. A função que é executada recebe automaticamente um argumento que representa o evento, portanto eu vou chamar de evento. Quando um formulário é enviado, o comportamento padrão dele é fazer com que a página recarregue para que as informações do usuário sejam refletidas na página, né, sejam atualizadas. Por exemplo, se eu vim aqui e digitar alguma coisa e apertar Enter, repara que a página ela vai recarregar. Ó. Então você viu que rapidamente a página recarregou e o que eu tinha aqui foi descartado. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que quando o formulário for enviado, eu quero prevenir esse comportamento padrão. Portanto, nós vamos digitar aqui, ó, evento.preventDefault. PreventDefault é a função que nós chamamos quando nós queremos prevenir o comportamento padrão de um evento. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, quando eu digitar alguma coisa aqui e apertar Enter, a página ela não é recarregada. Em seguida, eu vou definir uma constante chamada usuário, que vai ser igual a
que vai ser igual ao valor do elemento pesquisa, né? E eu vou, como o valor ele é uma string, strings possuem um método chamado trim. Strings possuem um método chamado trim que remove os espaços no início e no fim da string, espaços extras, né? E aí, vamos fazer o seguinte. Deixa eu imprimir aqui no console o valor de pesquisa. E vou imprimir também o valor da pesquisa chamando o método trim. Vou salvar, deixa eu abrir aqui as ferramentas do desenvolvedor. E aí, por exemplo, se eu digitar vários espaços aqui, ó, ABC e depois vários espaços e apertar Enter, nós vemos que sem chamar o método trim, os espaços eles são mantidos. Quando a gente chama o método trim, os espaços eles são removidos. Portanto, é por isso que a gente utiliza esse método aqui. Caso o usuário acidentalmente adicione espaços a mais ali no nome do usuário que é um caractere, o espaço ele não é um caractere permitido, né, para o nome de usuário no GitHub. E aí em seguida eu vou escrever aqui, ó, if usuário, se a constante usuário, se o valor da constante usuário for um valor válido, se não for uma string vazia, eu vou chamar uma função chamada obter usuário, passando o usuário como argumento, e depois vou definir o valor de pesquisa como sendo uma string vazia. Essa função obter usuário, ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Eu vou salvar, ou melhor, não vou salvar não, eu vou aqui embaixo criar uma função chamada obter usuário. Ela recebe como argumento o usuário. E aí, é com essa função que nós vamos colher as informações do usuário. E aí, para a gente colher essas informações, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada Axios. Portanto, aqui no HTML, eu vou copiar essa linha, eu vou colar essa linha de código aqui, que eu copiei da minha colinha. Vou colar ela antes da gente conectar o arquivo script.js, porque nós precisamos dessa biblioteca Axios disponível para quando o código do arquivo script.js for conectado, né? Portanto, é isso que a gente importa a biblioteca Axios antes. Vou salvar. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um bloco aqui de tentativa. Então eu vou escrever aqui, ó, try. Tente fazer o seguinte. E aí, quando a gente utiliza o bloco try, para a gente tentar fazer algo que pode resultar no erro, a gente precisa do bloco secundário catch para capturar algum erro que acontecer aqui no bloco de tentativa, né? E aí, se a gente capturar esse erro, eu vou criar uma estrutura de condicional aqui, que vai ser o seguinte: se if erro.response, resposta, ponto status for igual a 404, ou seja, não encontrado, eu vou chamar uma função chamada criar cartão erro, passando como argumento uma string que vai ser a mensagem nenhum. Perfil foi encontrado com esse nome de usuário.
E aí, essa função, criar cartão erro, ela ainda não existe, né? Essa função, criar cartão erro, ela ainda não existe, portanto, vamos criar ela. Aqui eu vou escrever function, função, criar, cartão erro. Ele recebe como argumento mensagem. E aí eu vou criar uma constante chamada cartão HTML, vai ser igual a um template de string. E aí vai ser uma div. Dentro dessa div nós teremos um cabeçalho nível 1, encaixando dinamicamente o valor de mensagem. E a div vai ter a classe cartão. Vou salvar. A gente criou o cartão, mas nós temos que colocar esse cartão que foi criado na nossa página. Portanto, eu vou selecionar o elemento principal que a gente selecionou no topo da página e eu vou definir o HTML interno dele como sendo cartão HTML. Pronto. Esse é o caso se a consulta der erro, né? Mas a gente nem definiu a consulta ainda, portanto vamos fazer isso. Aqui dentro eu vou escrever... e pensa comigo. O fato da gente... a ação de consultar dados lá na API do GitHub, que é esse endereço aqui, é uma ação que ela demora algum tempo, né? Por exemplo, se eu vir aqui e botar Ramon from BR. É uma ação que ela retorna os dados, mas ela demora algum tempo. Portanto, para que o nosso código funcione, nós precisamos definir a função obter usuário como sendo uma função assíncrona. E aí aqui, quando eu for consultar os dados utilizando a biblioteca Axios, e aí eu vou digitar aqui, ó, Axios, é o nome da função, ela vai receber o endereço da API mais o usuário. Eu preciso esperar, eu preciso aguardar o resultado. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, await. Await significa aguardar o resultado quando uma função ela é assíncrona. E aí eu vou atribuir esse valor a uma constante que vai se chamar resposta. E aí, depois de receber essa resposta, eu vou imprimir ela no terminal, no console. Vou salvar. E aí agora, se eu vim aqui digitar Ramon from BR... A propósito, sigam o meu perfil lá no GitHub. Portanto, nós vimos aqui agora a resposta. Ó. E aí a resposta, ela é um objeto que tem algumas propriedades relevantes. Tem o status aqui, que é 200, que significa ok, deu certo a consulta. Nós temos request, que é o pedido, né? Nós temos headers, que são os cabeçalhos. Nós temos config, que são as configurações. E nós temos data, que são os dados. E aí aqui nós temos várias informações relevantes. Nós temos a localização é Brasil. Nós temos o nome Ramon Rodrigues. Nós temos aqui, ó, a informação sobre o blog, que é o meu site, né, Programação com Ramon. Portanto, nós temos acesso a essas informações. E aí a informação que é relevante para a gente é a propriedade data, que são os dados. Portanto, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia escrever aqui, ó, .data. Vou salvar. E aí, se eu vim aqui... Cadê? Ramon. Aí. Não sei porque deu erro aqui no início, mas deixa eu recarregar. Fazer de novo.
Nós temos aqui as informações dos dados do usuário, né? Só que ao invés de acessar a propriedade data dessa maneira, o que eu posso fazer é desestruturar o retorno, o resultado dessa consulta aqui. Aqui eu posso escrever chaves, e aqui dentro das chaves eu vou extrair as propriedades que eu quero. E a propriedade que eu quero se chama data. E aí aqui, ao invés de acessar a propriedade data diretamente na resposta, como eu desestruturei o objeto resposta, eu consigo acessar de forma mais simples dessa forma aqui. Eu vou salvar. Lembre-se, a palavra data em inglês significa dados. E a palavra data do português, né? Em inglês se diz date. Então tem essa diferença. Data é dados. Date é a data, né? Ano, mês e dia. E aí eu vou salvar. Aí aqui eu vou digitar novamente no nome de usuário do GitHub. E novamente nós temos acesso aqui ao mesmo objeto representando os dados do usuário. E eu posso dar mais um passo e definir um nome alternativo aqui, um vulgo, por assim dizer, para a constante data. Eu posso digitar aqui, ó, 2 pontos, dados. E aí eu utilizo agora o nome dados. E vai funcionar da mesma forma. Se eu pesquisar um nome que não existe, um usuário que não existe, por exemplo, vou digitar aqui um monte de caractere aleatório e torço para que não exista um usuário com esse nome de usuário. E aí só apertar Enter. Cadê? Deveria aparecer aqui o... Aí, ó, nenhum perfil foi encontrado com esse nome. Exatamente, é o nosso cartão de erro aqui, como a gente definiu na função criar cartão erro, né? Portanto, essa parte funciona. Mas o que nós queremos não é simplesmente imprimir os dados do usuário aqui no console, como nós estamos fazendo na linha 21. O que nós queremos é criar o cartão do usuário. Portanto, aqui eu vou chamar uma função chamada criar cartão usuário. Vou passar como argumento os dados. E aí, essa função ela não existe, né? Portanto, vamos criar ela. Aqui embaixo, depois da função criar cartão erro, eu vou criar uma nova função chamada criar cartão usuário, que vai receber os dados como argumento. Ou então eu posso chamar esse argumento de usuário. E aí aqui eu vou definir uma constante chamada nome usuário. Essa constante ela vai receber a propriedade name, lembrando aqui, ó, aqui é o objeto. Vamos ver aqui o nome das propriedades. Nós temos a propriedade name, que é o nome do usuário, né? Só que perfis no GitHub podem não ter o nome de usuário definido. O nome mesmo, né? Não o nome de usuário que seria, no meu caso, Ramon from BR. O meu nome mesmo, né? Ramon Rodrigues. E aí, se name, que é o meu nome completo, né, não estiver definido, eu vou selecionar um valor alternativo que vai ser o login. O login, no caso, é o nome de usuário, né? Deixa eu dar um zoom aqui. No caso, login é o nome de usuário, que é o mesmo que a gente usa aqui na pesquisa, né? Então, se name não estiver definido, selecione a propriedade login. E é isso que 2 barras verticais significa neste contexto. Significa, selecione a propriedade name ou, se não estiver definida, selecione a propriedade login. E aí, em seguida, eu vou criar uma constante chamada bioUsuário, que vai receber... a gente vai ter uma estrutura... A gente vai ter um operador ternário aqui, uma estrutura condicional, que vai testar o seguinte. Usuário.bio está definido? Se sim, defina bioUsuário como sendo uma tag P com
encaixada aqui de forma dinâmica a bio do usuário. Se não, defina a bio do usuário como sendo uma string vazia. E aí, em seguida... Meu Deus. A Alexa tá ouvindo eu falar, peraí. Pronto, desliguei a Alexa. Agora vamos criar o nosso cartão, né? Que vai representar o usuário. Portanto, eu vou criar aqui uma constante chamada cartão HTML, que vai ser igual a um template de string. E aí aqui eu vou ter uma div. Ela vai ter a classe cartão. Dentro dessa div nós teremos outra div. Com a classe img. Com o elemento img, cujo valor do atributo src vai ser igual a usuário.avatar URL. No caso, avatar URL tá aqui, ó. E aí se eu vim aqui, é o minha foto de perfil, né? E aí eu vou definir esse atributo. Eu vou definir também o atributo out igual a usuário nome. O atributo out de uma imagem é um texto que descreve o que tem na mensagem. E aí eu vou definir como sendo simplesmente o meu nome. E além disso, nós teremos a classe avatar. E aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cartão que a gente já criou, que não é o cartão final, mas vamos definir ele como sendo o HTML interno do principal. Vou salvar, e aí se eu vim aqui digitar ramon.br, a gente vê aqui só a minha imagem, né? Porque a gente não está definindo aqui os outros elementos. Portanto, vamos fazer isso. Abaixo aqui dessa div, eu vou criar outra div. Vai ser a classe informação. Informação usuário. Dentro vai ter um cabeçalho nível 2, encaixando de forma dinâmica o nome usuário. E aí, se eu salvar e vir aqui, nós vemos agora a imagem e o nome. Cabeçalho nível 3. Encaixando de forma dinâmica, e aí eu vou digitar aqui, ó, arroba, e aí de forma dinâmica o usuário login. Portanto, agora nós temos o nome e o login. Em seguida, nós teremos de forma dinâmica a bio, e aí não vai ter... Para a bio, não vai ter nenhuma tag aqui envolvendo, porque a bio por si só, se estiver definida, já vem definida como sendo um parágrafo, né? Um elemento parágrafo. E aí se eu vim aqui, nós vemos, né? Full Stack Software Engineer. E aí em seguida nós teremos uma tag UL, para criar uma lista não ordenada. E dentro dela nós teremos 3 elementos LI. Eu vou copiar e colar. Ou melhor, vai ser 3 elementos LI. E aí o primeiro vai ser usuário.followers, que é o número de seguidores. E aí dentro desse item, eu vou ter dentro de uma tag strong, para que o texto fique em negrito, o texto seguidores. E aí nós vemos que eu tenho 24 seguidores.
usuário.following, quem eu estou seguindo. Seguindo. Escrevi errado o nome. Vai aparecer usuário não encontrado, quer ver? Ou será que não? Estou seguindo uma pessoa só. E, por fim, usuário.public repos são o número de repositórios públicos. E aí a descrição vai ser repositórios. Detalhe importante é que deveria ter um espaçamento aqui, né? Porque tá bem rente aqui, né? O texto descritivo de um item com o número do item seguinte, né? Tinha que ter um espaço aqui, ó. Talvez... Deixa eu ver aqui nos meus estilos.css. Aqui no caso, ó, margem à esquerda, 0.5 rem. Deixa eu fazer aqui. Tinha que ter um pouco de... Tinha que ter um pouco de espaço aqui entre eles. E aí, para fazer isso, eu posso vir aqui, ó, como é o elemento li, né? São os elementos li. Eu posso vir aqui e fazer, no elemento li, definir margem na direita. Acho que isso funciona. Igual a um rem, talvez. Vou salvar. E aí nós vimos agora um espaçamento aqui. Perfeito. Em seguida, eu quero... Vou criar uma div com id repositórios. Vou salvar. E aí, essa div aqui, repositórios, vai ser o container, vai ser o elemento que vai ter a lista dos principais repositórios do usuário, né? E aí nós vamos preencher isso aqui de forma dinâmica, da seguinte maneira. Aqui dentro da função obter usuário, depois de chamar a função criar cartão usuário, ou seja, depois que o cartão aqui do usuário foi criado, a gente vai preencher de forma dinâmica a lista de repositórios, né, os principais repositórios. E aí, depois aqui da limit 2, eu vou chamar uma função chamada obter repositórios, passando o usuário, o nome de usuário, né, como argumento. Essa função ela ainda não existe, mas eu vou criar ela aqui embaixo, ó, na linha 67. Eu vou criar uma função chamada obter repositórios, vai receber o usuário como argumento. E aí essa função vai tentar fazer o seguinte. E aí o que a gente vai tentar aqui nesse bloco de códigos, se der algum erro, a gente vai capturar o erro e vamos criar um cartão de erro. Passando a mensagem, ocorreu um problema ao buscar os repositórios. E o que a gente vai tentar aqui vai ser o seguinte, nós vamos utilizar a biblioteca Axios, portanto eu preciso definir essa função como sendo uma função assíncrona. E aí eu vou buscar o seguinte, endereço da API mais usuário
mais barra repos sort created. E aí aqui no caso, adicionando essa string aqui ao final da consulta, que consulta o usuário, né, que é isso aqui, que é o endereço que nós estamos utilizando para consultar informações sobre o usuário, para a gente consultar informações sobre os repositórios do usuário, eu só preciso concatenar barra repos, e aí eu estou definindo aqui uma string de consulta, um parâmetro de consulta, definindo sort, que significa ordenação, igual a created, criado. Ou seja, nós vamos ordenar esses repositórios pelos que foram criados mais recentemente, acredito eu, e aí os mais recentemente que serão exibidos. Eu vou aguardar a resposta dessa consulta e vou atribuir a uma constante chamada resposta. E aí, só para garantir que está funcionando, eu vou imprimir isso aqui no console, resposta. Vou salvar. Deixa eu abrir as ferramentas do desenvolvedor. Se eu vim aqui digitar Facebook, nós vemos que nós temos aqui todos os repositórios, né, do Facebook. E o primeiro aqui, ele é qual? OpenZL é um repositório do Facebook de algum projeto deles. Se eu pesquisar o meu nome, opa, escrevi errado. Aí eu vou ter aqui, e olha que interessante, quando eu pesquisei errado, aconteceu um erro aqui, né? Na hora de colher as informações. E aí no caso o primeiro aqui é o meu repositório, é o Help 50 Lite, perfeito. Então são os mais recentes, né? Esse foi o mais recente que eu criei. E aí o que eu vou fazer será o seguinte: ao invés de imprimir isso aqui no terminal, eu vou, primeiramente, deixa eu desestruturar esse objeto, porque eu quero pegar aqui a propriedade data, que são os dados, né? Data são os dados, é a informação que é relevante para a gente. E aí eu vou renomear como sendo dados. E aí eu vou pegar isso e vou passar para uma função chamada adicionar repositórios ao cartão, passando dados como argumento. E aí, essa função adicionar repositórios ao cartão não existe ainda, mas vamos criar ela. Function adicionar repositórios ao cartão, recebendo repositórios. E aí repara, os repositórios, eles são objetos, né? A resposta da API é um vetor de objetos, né? É uma lista de objetos, é um array, é uma lista. E aí cada um dos objetos representando um repositório possui propriedades como, por exemplo, HTML e URL, que é o endereço do repositório. Se eu vim aqui copiar, ó, ele vai abrir a página do repositório. E tem também name, que é o nome do repositório. Portanto, são esses que são relevantes para a gente. E aí aqui, eu vou escrever o seguinte. Primeiramente, deixa eu selecionar o elemento repositórios, né, que é esse aqui, ó. Cadê? É esse aqui, ó, com ID repositórios, que a gente cria de forma dinâmica. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, document.getElementsById, o ID é repositórios. E aí eu vou pegar esse elemento e vou atribuir a uma constante chamada repositórios elemento. Ou então repositórios container. E aí,
eu vou selecionar os repositórios que eu recebi como argumento. Vou fatiar essa lista indo do índice 0 e selecionando 5 elementos. Ou seja, 5 elementos no total, começando a partir do primeiro. E aí, para cada um, for each, eu vou executar uma função. Essa função ela vai receber como argumento o próprio repositório. E aí eu vou criar um elemento de forma dinâmica. Vai ser um elemento A para criar, para criar um link. Vou atribuir uma constante chamada repositório elemento. Em seguida, eu vou selecionar repositório elemento, vou selecionar a lista de classes e vou adicionar a classe repositório. Vou selecionar o repositório elemento, vou selecionar a propriedade href e vou definir como sendo repositório.html URL, que é aquela propriedade que eu mostrei agora há pouco para vocês no console. Repositório elemento, a propriedade target, eu quero igual a underscore blank. Tem algumas pessoas que chamam esse caractere aqui de underline, né? Underline, underscore. Isso aqui vai fazer com que o link ele abra numa nova aba, ao invés de abrir na aba atual, de acessar na aba atual. E por fim, repositório elemento.innerText, texto interno, eu quero que seja igual a repositório.name, o nome do repositório. E por fim, eu vou selecionar repositórios container e através do método appendChild, eu vou adicionar o repositório elemento como sendo um elemento filho de repositórios containers. Portanto, agora, acredito que o nosso código esteja pronto. Vamos cruzar os dedos para que o nosso código funcione. Eu vou vir aqui e vou digitar Airbnb. Vou apertar Enter. Nós vemos as informações comuns, como de costume, mas nós vemos aqui agora também os últimos repositórios criados. E aí, se eu clicar nesse aqui, ó, ele vai abrir em uma nova aba. Eu posso clicar em outro também. E ele abre em uma nova aba. Se eu pesquisar outro, Facebook, e aí clicar aqui, ó, ele abre. Portanto, esse é o nosso projeto de perfis no GitHub. É um projeto bem interessante, onde a gente aprende a como colher informações de uma API, como criar elementos de forma dinâmica e certamente as técnicas e conceitos que você aprendeu nesse tutorial serão úteis em projetos futuros. Portanto, é isso. Eu vejo vocês no próximo tutorial.